Fala, meus queridos, aqui professor Thiago Charme para mais uma resolução de questão, então, militar aqui para para a SpaceX. Então, vamos resolver essa questãozinha maneiraça aqui. Vejam só, nós temos aqui então, hoje nós vamos analisar uma questão que diz respeito aí à concordância verbal. Antes de assistir esse vídeo, não esquece de dar o like aqui, não esquece de se inscrever no canal também, para ajudar a gente a fazer cada vez mais vídeos aí para vocês. Tudo bem? Vamos lá então? A questão diz o seguinte: no excerto, a maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas. O verbo sublinhado está no singular porque o autor. Então ele quer saber o motivo pelo qual o autor colocou o verbo pensar, o verbo pensa ali no singular, o verbo, né, no singular. Tá aqui o verbo destacado aqui. O que ele quer saber aqui, então, principal? Por que ele colocou no singular? Ele quer saber aqui concordância, tá? Para a gente saber de concordância, nesse caso nós temos um sujeito com expressão aqui partitiva, tá? Olha o que diz ali, ó, a maioria das pessoas. Então, é essa expressão partitiva aqui, quando nós temos o núcleo no singular, por exemplo, e temos uma outra palavra ali no plural, que causa essa confusão aí de saber qual dos dois que é correto. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente está tratando de concordância verbal. Nós precisamos entender que a regra principal aqui é que o verbo ele deve concordar então com o sujeito em número e pessoa. Fechou? Tem que haver essa concordância. No nosso caso, o que acontece aqui? Nós temos uma expressão partitiva, a maioria das pessoas. O que nos leva a entender que o autor usou ali o verbo no singular, então quer dizer que a maioria das pessoas não pensam. Está errado? Essa forma está errada, usar o verbo no plural? Não, tá certo. Tá, mas se tá certo no plural, a maioria das pessoas não pensa usando no singular, então tá errado? Não, também está certo. Quando nós temos esses casos de sujeito utilizando expressões partitivas, eu posso utilizar o verbo tanto no singular quanto no plural aqui. O que vai delimitar aqui o meu uso? Quando eu uso no singular, justamente, eu estou fazendo aquilo que a regra geral da concordância verbal me atribui, que eu tenho que fazer com que o meu sujeito ele concorde aí com o meu verbo. Tá? Que é o que acontece. Se ele está no singular, o núcleo, que é a maioria e não pessoas, o núcleo é a maioria ali, esse núcleo está no singular, portanto, o verbo, obedecendo a regra geral de concordância verbal, ele está também no singular. Agora, pensem aqui. Para eu usar no plural, é porque o autor ele quer dar uma ênfase maior, tá? Não é o nosso caso. Sabendo disso, sabendo que tanto a maioria das pessoas não pensam, quanto a maioria das pessoas não pensa estão corretas, vamos saber então por que o autor resolveu utilizar no singular aqui, qual é a ideia que ele quer dar. Então vamos lá. Na letra A, ele diz o seguinte, ele justifica o uso, né, do singular ali, por quê? O autor quis colocar-se como o único, né, que pensa nas consequências da utilização de canudos plásticos. Não, pessoal, por que não é o único? Por que a letra A não está certa? Porque ele não é o único. Se eu estou falando da maioria das pessoas, é porque tem mais pessoas. Eu não estou dizendo que ele é ele é o único dentre as pessoas. Não, a maioria das pessoas. Né? Então tem mais pessoas aqui nesse meio, nesse rolo todo aqui. Então não é a única pessoa. Portanto, a letra A nós já eliminamos aqui. A letra B diz: preferiu a concordância enfática aqui com a ideia de pluralidade sugerida pelo sujeito. Vejam só, não há pluralidade aqui, por isso que o verbo está no singular.
Então, o verbo está no singular porque o núcleo do sujeito está no singular. Então, não tem a ver com pluralidade aqui. Letra B, incorreta. Letra C. Efetuou a concordância erroneamente, já que o núcleo do sujeito anteposto está no plural. Acabei de falar, o núcleo do sujeito ele está no singular, ele não está no plural. Então, não há erro aqui. A concordância foi feita perfeitamente, tá? Então, ela não tem erro nessa aqui. Letra C, eliminada também. Letra D. Optou por uma concordância ideológica, já que se refere a um número pequeno de pessoas. Pessoal, eu só vou falar em ideológico aqui, o autor só vai falar em ideológico, e daí a gente atribui a uma figura de linguagem, a silepse, que não é o nosso caso, é um assunto para um outro momento aqui. A gente só se refere a essa questão ideológica quando o autor ele não tem preocupação gramatical, né, que é o que acontece com essa figura, né, a silepse. Só que nós vamos tratar disso num outro momento. Aqui, o autor, ele ficou estritamente preocupado, estritamente aqui a preocupação dele foi gramatical. Então, a concordância que ele fez aqui foi estritamente gramatical, não tem a ver aqui com ideologia nenhuma, tá? Então, aqui é um assunto, esse assunto de ideologia, dentro aqui dessa questão não gramatical, para um outro vídeo. Então aqui, letra D também está correta. O que nos faz, né, então ter certeza que a letra E que diz, efetuou a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular, que é o que acontece. A única análise que ele fez aqui para construir essa concordância, ela foi estritamente aqui gramatical, sem sombra de dúvidas aqui a formação dessa concordância aqui do verbo. Tudo bem, gente? Então aqui mais uma resolução de questão. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de clicar lá no sininho das notificações. Nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau!